Neste episódio, sem luz. Não existindo eletricidade, não estaríamos neste momento aqui a gravar este podcast, nem as pessoas a ouvi-lo. Nós temos só o microfone, interface, computador, tudo isso está ligado, precisa de corrente elétrica, e mesmo aqui nós ponderamos não ligar a luz artificial, porque também não gostamos muito da luz artificial, e estava alguma luz a entrar ali pelo vidro, mas mesmo assim íamos fazer isto quase às escuras, mas acabámos por não achar grande ideia. Optámos a luminosidade. Portanto, mesmo que todo o resto do material não fosse necessário, a própria luz, que é a primeira coisa que nos lembramos quando falamos de eletricidade, a própria luz iria-nos fazer falta. Sim, a luz foi logo a primeira coisa que eu me lembrei, principalmente por causa da noite. Antes de haver eletricidade, nós estávamos dependentes dos candeeiros a óleo, portanto, da chama, e que serviam parte do seu propósito, mas acho que de forma muito limitada. E agora com a eletricidade e mais recentemente com os LEDs, nós ganhamos aqui uma possibilidade de nunca ver o escuro se quiséssemos. Portanto, não existindo eletricidade, nós viveríamos muito mais à semelhança daquilo que era o início do século XIX, antes dela ter sido trazida à luz. E portanto, eu nem sei bem o que é que eu fazia no meu dia-a-dia quase sem eletricidade. Sim, repara, havia muitos condicionalismos. O próprio lavar da roupa e o lavar da louça que nós metemos na máquina. Muita gente também, estava a falar de lavar a louça, mesmo lavando a louça à mão, há muita gente que já tem os esquentadores elétricos. Sim, portanto, aquecem a água. Nós tínhamos a gás também, mas mesmo assim, para o isqueiro do esquentador a gás é preciso eletricidade para ele fazer a ignição da chama. Portanto, podemos colmatar isso com os fósforos, é verdade, mas também o cozinhar também está condicionado, pois qualquer fogão, mesmo que seja a gás, tem o isqueiro incorporado. Sim, elétrico. Tem a componente elétrica. E há quem use mesmo a bimbi, portanto já nem usa o fogão. Sim, eu acho que nós, enquanto sociedade, nós caminhamos cada vez mais para o uso da eletricidade, ou seja, de expandir esta ferramenta brutal para quase tudo o que nós fazemos, porque de alguma maneira facilita ou melhora. Conseguimos fazer coisas muito melhores com aparelhos eletrónicos que utilizam eletricidade do que com aparelhos mecânicos. Hoje em dia, e mesmo pensando nos carros que têm motor a combustão, já têm um conjunto de circuitos elétricos que tratam de um conjunto. As luzes, pronto, as luzes para andar à noite, o painel. E a própria injeção do combustível já é eletrónica, portanto está dependente do elétrico, da eletricidade. Portanto, e melhora bastante o rendimento do carro e permite também a poupança no consumo de combustível. Portanto, mesmo a água a chegar às nossas casas, hoje em dia é utilizada a eletricidade, não propriamente quando na rede direta em que ela vem até à nossa casa, mas para levar até ao ponto de origem. Para a bombar para o ponto mais alto, para depois ser trazida. Portanto, mesmo aí está condicionado. Lembrando também que certamente condicionaria a música, porque os instrumentos elétricos, mais tarde os eletrónicos. Sim, completamente, e não só nisso, porque tu falavas agora no início que nós não conseguiríamos estar a gravar este episódio sem isso, e depois nós não conseguiríamos ouvir a música que se faz noutro sítio qualquer se não for graças à eletricidade. Nós, para ouvir música, teríamos que ouvir ao vivo. Mesmo antigamente inventou-se o recurso aos gramofones e aos fonógrafos, e tudo isso tinha um rendimento muito baixo, e portanto o próprio depois a gravação de discos melhorou bastante quando teve o auxílio a componentes eletrónicos, e depois mais tarde nas fitas magnéticas, nos CDs e hoje em dia o próprio digital. Sim. Pronto, ou seja, no fundo seria possível na mesma
ao contrário do que eu estava a dizer, mas seria com acesso muito mais limitado, porque se calhar seria um conjunto de pessoas. Hoje em dia qualquer pessoa com acesso à internet consegue ouvir a música que quiser, Sim, é verdade. praticamente, e portanto, e a internet também depois nasce como uma filha, entre aspas, da eletricidade, no sentido em que é graças a todos os aparelhos eletrónicos que se consegue depois. Sim, é exatamente isso. Ou seja, o digital está muito dependente do eletrónico e o eletrónico da própria eletricidade, Da eletricidade. do que é elétrico. E por acaso, voltando só um bocadinho ao gramofone, há vídeos no YouTube de gente a gravar num gramofone e são À engraçados semelhança e que era- ridículos, mas é engraçado percebermos a componente evolutiva de tudo isto, o que a eletricidade nos trouxe num curto espaço de tempo, tendo em conta toda a história da humanidade. Sim, sim. Portanto, Claro. o desenvolvimento, mesmo a parte industrial, ó, foi altamente condicionada pelo motor de combustão, é Sim. verdade, mas a própria eletricidade teve uma componente grande depois no nosso desenvolvimento, desde o século XIX até os dias de hoje. Sim, eu no fundo, pá, eu penso, por exemplo, se calhar estava a pensar que não faria nada no meu dia a dia, faria, porque eu continuaria a ler, continuaria a fazer surf, e isso são coisas das quais eu não preciso da eletricidade. Mas um pouco, mesmo essas coisas, não sei, hoje em dia os livros já são escritos no computador e, portanto, depois são impressos. Sim, e o teu fato do surf não é feito à mão. Não é feito à mão, lá está. Portanto, mesmo as coisas que se podem fazer sem eletricidade, hoje em dia estão também condicionadas pela eletricidade. Portanto, nós teríamos, num mundo sem eletricidade, nós teríamos, pensando agora que ela acabaria agora, nós teríamos um retrocesso gigantesco. Ou seja, nós parávamos, Sim, sim, acho que acabando agora, neste acabando momento, agora, nós parávamos certamente, porque nós precisamos dela para praticamente tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, não é? Iria ser muito complicado neste momento eu ir para casa sem eletricidade ou depois chegar a casa e ir comer qualquer coisa, o meu próprio frigorífico deixava de funcionar, ia ter que ver se consumia aquilo no instante, mas depois também não podia reabastecê-lo, refrigeração também. não poderia reabastecê-lo e portanto. Pá, um mundo sem eletricidade é mesmo uma coisa. É engraçado porque é uma coisinha de nada, vá, diga-se. Sim, é uma só coisa. É uma só coisa do qual tudo está dependente. Ou seja, pá, isto é uma dependência. Nós vivemos completamente, não só dependentes, mas também viciados, que é outra coisa. Porque se calhar, ou seja, porque de facto tem um rendimento maior, era o que nós falávamos. Nós sabemos como é que dá para fazer as coisas sem eletricidade. Sim, eu podia lavar a minha roupa toda à mão, mas Exatamente. é muito mais fácil eu meter e enfiá-la na Ou mão. seja, não seria, se calhar não seria o fim do mundo, mas Poderia ser o fim do mundo tal como o conhecemos, não é? certamente o fim do mundo tal como o conhecemos. Até nós às vezes puxamos sempre, não é sempre, mas falamos muitas vezes da medicina e também penso na medicina sem eletricidade e, epá, e é muito complicado. Mesmo os ventiladores não funcionavam neste momento. Todos os ventiladores que estão nos hospitais Sim, parariam de funcionar e mesmo. pois nem estava a pensar nessa parte. Portanto, as pessoas que estão dependentes, há pessoas mais dependentes da eletricidade do que outras. Eu estava a dizer que nós vivemos todos dependentes, mas claramente que há pessoas mais dependentes. Sim, e repara, estavas a dizer a cela acabando agora. Nunca a temos descoberto. Também eu olho aqui à volta e nós temos imensa coisa que poderia ter sido feita sem eletricidade, mas que certamente foi feito recurso à eletricidade para as fazermos. Sejam coisas de madeira, de o que for. Houve maquinaria envolvida em tudo. Nós vamos melhorando as próprias artes, falando da indústria, a arte da indústria, graças à eletricidade, mesmo que se trabalhe com a madeira, por exemplo, por si só não seria necessária a eletricidade, mas a eletricidade permite fazer da madeira um conjunto de coisas que não é possível fazer apenas mecanicamente. Sim, ao mesmo que fosse possível fazê-la mecanicamente, iria demorar muito tempo e se calhar não com tanta precisão como é hoje feita. Com o mesmo cuidado. E uma vez que falamos também da indústria e tu falaste há bocado do motor a combustão, estava-me a lembrar agora da questão também das alterações climáticas e que se fala muito das energias renováveis.
estas energias renováveis são possíveis graças à existência da eletricidade também. Ou seja, sem eletricidade nós utilizamos os combustíveis para produzir eletricidade, mas poderíamos tal como foi na Revolução Industrial, manipulá-los apenas de forma mecânica, sem ser utilizá-los mesmo não ao início para a produção de energia, mas depois logo mesmo na transformação da energia em força mecânica. E se calhar a utilização, nós teríamos o recurso às energias renováveis não seria se calhar uma hipótese num mundo sem eletricidade. Nós não conseguiríamos agarrar, ou pelo menos demoraríamos muito mais tempo a agarrar na energia natural e transformá-la em energia que nós podemos usar no nosso dia-a-dia. Pois, nós transformamos a energia do vento em energia elétrica diretamente, né? E das ondas. Pois, agora estou a pensar que havia os moinhos de maré e os moinhos de vento que eram utilizados sem utilização de eletricidade, mas era para uma tarefa concreta. Sim, só servia para aquilo, para a moagem. Exatamente, não é a energia que eu conseguia agarrar para fazer outras coisas. Sim, repara, mesmo às vezes na retirada das águas dos furos e dos poços havia o recurso a animais. Portanto, eles davam à volta para poderem puxar a água, ou seja, a energia estava sempre dependente não só da ação humana, mas da ação animal também. Isto está-me a fazer pensar que no fundo o que a eletricidade nos trouxe foi a possibilidade de nós transportarmos a energia, ou seja, desde o momento em que nós a transformamos, nós agarramos numa força e transformamos. Sem eletricidade nós teríamos que aplicá-la logo diretamente. A força mecânica é isso, é agarrar a energia de um sítio para aplicar noutro. A eletricidade permite-nos transportar a energia para ser aplicada onde nós quisermos, transformá-la de forma a que depois ela saia em qualquer que seja o nosso... Sim, ou seja, permite o recurso a todos os cabos e caminhos que existem, permitem transportar aquela energia de um ponto a outro completamente muito distante, com uma perda de rendimento mínima. Sim, cada vez maior. E depois ainda faço mais uma questão, que é, como já falhamos noutros episódios, o exercício de pensar se não existisse eletricidade, se isso não refletiria outra questão. Ou seja, eu vi um bocadinho antes de nós termos começado a gravar que a história da eletricidade começa cerca de 600 anos antes de Cristo, porque na Grécia se percebeu que existia a eletricidade estática. Depois foi a partir daí que lentamente evoluímos até ao ponto em que nós percebemos que conseguimos manipular os eletrões. Será que nós nunca teríamos percebido que conseguimos manipular os eletrões, ou isto refletia um universo em que os eletrões não existem? Estou a entender, ou seja... Nós não conseguimos apanhar choque um com o outro. Certo, a eletricidade não existir mesmo e não o facto de nós a termos descoberto. Ou seja, a eletricidade não ser possível. Exato, não ser mesmo possível. Não existir porque não é possível ou porque nós não a descobrimos. E como é que poderia ser um universo, conhecendo os átomos como eles funcionam, provavelmente não existindo esse balanço entre os prótons e os neutrões e os eletrões, até as estrelas, se calhar não existiriam estrelas e não existiria vida se não existissem os eletrões. Nas palavras atribuídas a Albert Einstein, existe uma força motriz muito mais poderosa que a eletricidade. Essa força é a vontade.